Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, mais um vídeo para vocês de resolução de exercícios do Enem. Lembrando que eu estou resolvendo a prova de 2021 e a prova cinza do Enem, tá certo? Vou fazer com vocês hoje exercício 148, 149 e 150. Mais 3 para vocês aí. Então, ritualzinho padrão. Vai lá, pega o caderno, bota headset, fica num lugar calmo, fica tranquilo e vem fazendo comigo aqui para você entender. Você vai ver que o exercício é de boa, tá? Vai ver que não tem muito o que pensar aqui não, é bate e pronto, é bem simples, confia em mim. Só que claro, pessoal, a gente está falando de Enem, então tem uma interpretação aí para a gente poder fazer, tá certo? Corre, compartilha, curte, manda para aquele seu amigo e para assim a gente poder, quem sabe, gabaritar esse Enem aí bem tranquilo desse ano de 2022. Vai estar suave, confia, só estudar que dá tudo certo, vem comigo. Pessoal, pega o exercício 148. Só que antes de começar, eu quero voltar um pouquinho no vídeo do passado, que eu fiz os 145, 6 e 7 com vocês. Lá caíram 3 exercícios. Eu fiz de média, eu fiz leitura de gráfico, beleza? E depois eu fiz um volume de um cilindro, tá certo? Você vai ver que esse aqui vai ser praticamente igual ao 147, que era trabalhado com média. Você vai entender, presta atenção. Então vamos lá, 148. Eu vou grifando o que eu acho importante, tá bom? Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5 mil pessoas com 10 anos ou mais, então o cara entrevistou 5 mil pessoas, essa galera tinha 10 anos ou mais, e ele observou que a leitura ocupa em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Então a média da leitura desses caras são só de 6 minutos, pouco, né? Na faixa de 10 a 24 anos, ou seja, antes ele fez uma média dos 10 até não sei, até o máximo que ele atingiu, sei lá, 100 anos, tudo bem? Ele fala 10 anos ou mais, então tá aqui, toda essa faixa gigante que eu tenho aqui, beleza? Depois ele vai analisar agora uma subfaixa disso aqui, só de 10 a 24, tá bom? Então de 10 a 24 eu tenho uma média diária de 3, beleza? No total são 6 minutos que eles leem, de 10 anos ou mais, pegando todos os grupos. Agora tá vendo que ele quebrou num subgrupo? De 10 a 24, 3. Eu tenho um outro subgrupo que ele me dá aqui, de 24 a 60, 5 minutos. Melhorou, né? Um pouquinho mais. E, para pegar no último aqui, 60 anos ou mais, a média de 12. Fechou? Então tá, eu tenho a média de cada um deles aí. Legal. Ele continua. A quantidade de pessoas entrevistadas em cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Então olha só, o cara não me deu a porcentagem de cada um, tá certo? Ele só chamou de X, Y e X. Mas uma coisa você pode tirar, cara. Concorda que X é de 10 a 24? E 60 também é X? Então, mesma porcentagem. Legal. Só que, ó, de 10 acima dos 60 é todo o grupo que ele entrevistou. Então, concorda comigo que se eu somar X mais Y mais X, tem que me dar 100%, que é toda aquela galera que eu entrevistei. Eu não sei quanto é, mas em porcentagem tem que ser 100%. Olha lá. Com isso eu consigo tirar uma equação. Qual? Essa. 2x mais y é igual a 100. Só tem um problema. Quando eu tiro essa equação de 2x mais y igual a 100, eu tenho duas incógnitas nela. E não dá para resolver. Então eu sou obrigado a tirar mais uma segunda equação com as mesmas incógnitas para eu ter duas equações, duas incógnitas, e aí sim eu consigo resolver aí. Tá certo? Bom, eu vou ter que voltar no texto e tirar mais uma equação. Que equação é essa que eu poderia tirar? Olha só, ele não me deu ali a faixa etária das pessoas que leram 3 minutos, 5 minutos, 12 minutos? Beleza. Só que em vez de eu pensar nos subgrupos, eu vou pensar no total, que é o que está em amarelo para você aí. Olha só, ele fala, cara, pegando a média de todo mundo, que é da galera com 10 anos ou mais, a média de leitura é de 6 minutos. Média de leitura. Então X, né? Aquele X barra é 6 minutos, é a nossa média. Se você está meio viajando, volta, pausa o vídeo, volta lá no exercício 147, que é do vídeo anterior, que lá você vai ter um exercício bem mais fácil sobre média, tá certo? Entendendo aquele, você vem para cá que você vai conseguir entender, tá certo? Bom, continuando aqui. 6 minutos é a média que eu tenho. Só a galera de 10 anos ou mais, ou seja, aqueles 3 grupos que eu estava analisando. Bom, mas quantas pessoas eu tenho em cada grupo para poder calcular a média? Você não tem a quantidade efetiva, mas você tem as porcentagens. Então eu posso falar que no primeiro grupo, que é de 10 a 24, olha a nossa tabela, é X. Mas quanto que tem de leitura cada um? Bom, X vezes quanto que essa galera lê de 10 a 24?
3 minutos. É o tempo de leitura deles. Então, eu multiplico por 3. Mais, entre 24 e 60, y vezes, lá em roxo, 5 minutos. Mais, agora em azul, 60 anos ou mais é x vezes 12 minutos. Só que isso aqui é média, então dividir pela frequência que eu tenho. Bom, para analisar aqui. Cara, eu tenho 3 minutos vezes x, 5 minutos vezes y e 12 minutos vezes x. Qual a frequência das pessoas? Isso são os 3 grupos que eu analisei. E os 3 grupos somando dão quantos por cento? 100%. Beleza? Então, eu divido aqui por 100. Vou trabalhar um pouco melhor isso daqui. Vou passar para lá dividindo, multiplicando, desculpa. Então, vai me dar 600 é igual a 3x mais 5y mais 12x. Dá para ver que dá para melhorar aí, né? 12x mais 3x, 15x mais 5y é igual a 600. Beleza? Pronto. Cheguei a uma segunda equação com as mesmas variáveis. Agora sim, eu tenho duas equações com as mesmas variáveis, x e y. Duas equações, duas incógnitas, eu consigo resolver o meu sistema. Então, montando o meu sistema, 2x mais y é igual a 100. Só que antes de eu escrever a minha segunda equação, eu vou simplificar ela porque eu posso, tá certo? Por quê? Olha só, eu tenho 15x, 5y, são múltiplos, né? 15, 5 e 600. Todo mundo múltiplo ali, beleza? Então, dá para simplificar? Posso simplificar. Vou dividir por 5. 15 dividido por 5, 3x. 5 dividido por 5, somente sobra 1, que é o y. E depois eu tenho 600 dividido por 5, vai me dar 120. Posso reescrever, mais fácil agora, né? 3x mais y é igual a 120. E foi tão fácil que agora eu posso fazer o quê? O critério da... Lembrando que para eu poder resolver um sistema eu posso usar vários métodos. Ou da adição, substituição, entre outros. Mas nesse caso eu vou preferir usar o da adição. Pego a equação de cima e vou subtrair da de baixo. Porque assim eu vou isolar uma incógnita, eu vou sumir com uma das incógnitas. Olha só, 2x menos 3x, vai me sobrar menos x. Y menos y, sumir com y, maravilha. 100 menos 120, menos 20. Logo, x é igual a 20. Acabei de descobrir o valor do meu x. E com isso, eu já posso vir aqui e desclassificar algumas. Ó. O valor do x e do y, respectivamente, ou seja, nessa ordem, o primeiro número tem que ser o x. Eu já achei é 20. Então, não pode ser a letra A. Não pode ser a letra B, ou vai ficar entre a C e a D, e não pode ser a letra E. São as únicas duas que aparecem 20. Bom, agora que eu fiz isso, é só eu voltar numa das equações que eu tenho e fazer a troca. Vou pegar essa ó, e vou trocar o x por 20. Então, 2 vezes 20 mais y é igual a 100. 2 vezes 20 me dá 40, passa para lá subtraindo, o y é igual a 60. Com isso, eu consigo achar a minha equação, o valor do x e do y, 20 e 60. Portanto, a alternativa C. Os valores de x e y são 20 e 60, que são os percentuais que eu tenho, né? Aqui, ó. Então, é 20%, 60% e aqui torna aos 20%. 20% dos entrevistados têm de 10 a 24 anos, 60% dos entrevistados têm de 24 a 60 e 20% têm acima dos 60 anos. Com isso eu conseguiria até calcular a quantidade, né? A frequência mesmo de quantidade. Porque ó, eu tenho no total 5.000 pessoas. Quanto que é, por exemplo, 20% de 5.000? 60% de 5.000? Eu conseguiria calcular essa quantidade sem problema. Beleza? Dúvidas? Acho que não. Mas se você tiver, posta aí no comentário. Me segue lá no Instagram, manda sua dúvida que eu te ajudo, tá? Fica tranquilo aí. Se você pegou mais ou menos esse exercício, volta o vídeo, assiste ele mais tranquilo, assiste ele devagar, assiste novamente, não tem problema nenhum, tá bom? Bora então, galera, pro 149. Vamos lá. 149, você vai assustar, mas você vai ver que é fácil. Olha o tamanho desse texto, cara. Olha a loucura do Enem. Então, 149. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. O cara quer trocar a ração. Beleza? A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho. Então, essa é a ideia. Ele dá a ração para o coelho se alimenta
e com isso ele ganha massa. Então a ração atual dá em média 10 kg por coelho. Pode dar mais ou menos, é uma média. Com um desvio padrão de 1 kg, ou seja, o desvio padrão é aquilo que vai fazer o desvio da média, né? Ou então ele vai para 11 ou 9, fica nesse intervalo aí de 11 e 9, 9 a 11. Tá? Fica variando de 1 kg para mais ou para menos aí, é o meu desvio padrão. Alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. Então você tem que alimentar os bichinhos por 3 meses para acontecer isso, para ele ganhar esses 10 quilos em média. Ração atual. Vou até grifar aqui, que essa é a ração atual. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Faz sentido, né? Mesmo tempo para ver quanto ele ganha. Beleza. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5. Então, houve um desvio maior, antes era de 1 kg, agora é de 1,5, para a distribuição das massas dos coelhos dessa forma. Tá? Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que ele chamou de CV, coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão definida por CV é igual. Ele me deu a fórmula que eu tenho que usar, cara. Então isso é muito bom. Ó. CV, coeficiente de variação, é igual a US dividido pelo x barra. Ele vai falar para mim o que é cada um. Mas ó, em que S representa o desvio padrão. Então, tá vendo como é que ele comentou que cada um é? Então, S, vou fazer mais bonitinho aqui, é o meu desvio padrão. Ele está te ensinando a fórmula. Dividido pelo x barra. E x barra para nós é a média. Isso aqui a gente já sabia, né? Média. Maravilha. Que foram alimentados com uma determinada ração. E com esse daí eu consigo tirar um valor de CV, que é o coeficiente de variação. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor. Então, calma aí, ele vai trocar desde que o coeficiente de variação seja menor, ó, for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos foram alimentados com a ração atual. Tá vendo que ele faz uma jogada de palavras aí para te dificultar a vida? Então pensa só, qualquer coisa lê de novo, mas ele fala assim, eu vou fazer a troca desde que esse coeficiente de variação CV da ração nova que eu vou introduzir for menor do que a antiga. Se for menor eu troco. E o que ele fala? A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a quanto? Bom, ele quer calcular a média da distribuição das massas. Como é que eu calcularia isso daí? Primeira coisa, eu vou calcular a variação de cada uma. Então, olha só, CV, vou chamar de 1, que é a minha primeira ração. Maravilha? É S, opa, saiu grande aqui, S por x barra. Tá bom? Que é o desvio pela média. Quanto que eu tenho de desvio? Bom, o desvio ele falou, tá aqui em amarelo, pessoal, ó, 1 kg. E qual que é a minha média? 10. Ele falou que a média de coelho são 10. Isso é igual a 0,1. Esse é o coeficiente de variação da ração que ele está dando atualmente. Tá, vamos agora para o CV2, que é a ração que ele vai trocar. CV2 vai ser S dividido pelo x barra. Tudo bem? Novo, né? Tudo bem? Da nova ração. Isso vai ser igual a quanto? Bom, S, o que que era? O desvio padrão. Quanto que eu tenho de desvio padrão agora? 1,5. Mas eu tenho a média? Não tenho a média. Tudo bem? Mais uma coisa ele fala que essa continha para nós, ó, essa continha, ou seja, o CV2 só vai ser efetivo, ou seja, só vou trocar se ele for menor que quem? O CV1. Eu sei quanto é o CV1. O CV1 é 0,1. E o CV2 é 1,5 dividido pelo x barra, que é a minha média. Se isso for menor, eu troco. Se não for, eu não troco. Bom, como é que eu faço a conta? Vou mandar o x para lá multiplicando. Então vai ficar 1,5 menor aqui o símbolo, não se esqueça, de 0,1 vezes x barra. O 0,1 eu mando dividindo. Passo dividindo, vai ficar assim, ó, aqui 15 menor que o x barra. Só que assim, não é costume a gente ler da direita para a esquerda, né? Então eu só vou mudar a leitura nossa. Vou trocar então, inverter aqui. Eu vou ler como x barra
é maior que 15. Eu não mudei o sinal, tá? Não era menor, virou maior. Eu só tô lendo da esquerda para a direita, tá certo? Aqui a leitura era feita da direita para a esquerda, tá vendo? X barra, símbolozinho de maior e o 15, ó, tô lendo de lá para cá. Como o nosso sistema de leitura é feito da esquerda para a direita, eu só estou invertendo para a gente poder ler. Então não é que o sinal do menor virou maior, entendeu? Então x barra tem que ser maior que 15. Logo, a média da distribuição, que era o que ele pedia, tem que ser o quê? Superior, maior que quanto? 15. Tranquilo. Mas está vendo que ele deu um texto chato para ler? Mas está vendo que a continha é bem tranquila? Então assim, o Enem é mestre nisso daí. Ele vai tentar te pegar nisso, mas fica tranquilo. Lê com calma, vai grifando o que você acha que é importante, volta, faz essa conta na sua cabeça, monta essa historinha. Pô, você tem ali, eu tô alimentando. Imagina você na pele do zootecnista, cara. Tô ali alimentando o coelho, eu quero trocar para cá, o que que eu faço? Ah, eu tenho que usar o CV, se ele for menor que 0,1 eu troco, senão não troco, então menor é o símbolo é assim. E você vai montando, você vai conseguir. Tudo bem? Mesma coisa. Tem dúvida, posta aí no comentário que eu te ajudo. Fechou? Bora para mais um? Último aqui, ó, 150 para encerrar o vídeo. Vamos lá. Exercício 150. Olha como é que é legal esse exercício. E você chora, você começa a ler, que você fala assim, meu Deus, eu vi isso no 6º ano e não lembro. Mas fica tranquilo que ele te dá uma dica. O sistema de numeração romana ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas 7 letras do alfabeto. 4 são fundamentais. Quais são elas? O 1, que vale 1, né? O X, que vale 10, o I, né? O I vale 1, o X vale 10, o C vale 100 e o M vale 1000. Beleza? Aí você começa a falar, puxa, eu acho que eu lembro alguma coisa lá do 6º ano. E 3 secundárias, que são aqui. O V vale 5, o L vale 50 e o D vale 500. E ele fala as regras para escrever número romano são. Olha que legal. Se você falar assim, puxa, eu não lembro como é que eu calculo e faço as continhas com os números romanos, não precisava, porque ele te ensina aqui. Você só tinha que ter a calma para ler isso daqui. Claro que se você lembrar, você pula e vai direto no que ele está pedindo. Mas ele te ensina. Ó. Exemplo, posso escrever 3 seguidas, 30. Posso escrever assim, ó, a maior e a menor, né? Tudo bem? Opa, vem ali o I e o X, eu sei que na verdade tem que fazer a subtração para dar 9. Se for ao contrário, na verdade eu faço a soma. Entendeu? Então tem que ficar esperto. Ele só está me ensinando. Ó. Beleza? Vamos direto para o negócio aqui que a gente já sabe como é que faz. Ele fala assim, em uma cidade europeia, uma placa indicando o ano de sua fundação, MCD, LX e X. Pô, quantos anos de fundação a cidade comemorar em 2050? 2 sistemas de numeração, né? O romano e o nosso, indo-arábico. Puxa, eu tenho que fazer o quê? Uma conversão entre eles. Então eu vou pegar o número romano e vou transformar para o nosso número hoje, tá bom? Como é que eu vou transformar isso daqui? M, C, D, L, X, I, X. Uma coisa eu tenho que entender. Olha só, vou fazer aqui de vermelho. Quanto vale o M? Você corre lá e dá uma olhada. Cara, o M vale 1000. Milhar, tá bom? Quanto vale o C? Ah, o C vale 100. E quanto vale o D? O D vale 500. Tá vendo que está na mesma unidade de centena? E tá vendo que o menor é o 100, ele está na frente? Então tem que fazer uma subtração entre 100 e 500. Então, na verdade, quando eu escrevo CD, isso vale 400. Então, ó, unidade milhar, centena. A próxima com certeza vai ser a dezena, sacou? L, quanto vale o L? O L fala para mim que vale 50. E o X? O X vale 10. Opa, LX, dezena. Só que a primeira que ele me deu, que é o L, é maior do que a segunda, que é o X. Então, na verdade, eu vou somar. Aqui eu subtraio e aqui eu somo. Olha a diferença de uma para outra. Viu a diferença? Antes CD, 100 menos 500, menor e maior, subtrai. Maior e menor, eu somo. E depois, se ele tem o milhar, centena, dezena, eu vou ter a unidade. Quanto que é esse daqui? 1. E quanto que é esse? 10. Menor, maior, menos. Ou seja, 9. Só somar todo mundo. Então eu vou ter o ano de 1469. Mas ele não quer saber isso. Ele quer saber quantos anos de fundação ela comemorar em 2050. Ou seja, é só pegar 2050
e subtrair de 1.469. Se eu fizer a subtração, eu tenho o valor dos anos de fundação que ela terá. Então, vai ser 581. Isso me dá a alternativa D. Beleza? Moleza, né? Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, posta aí, tá certo? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beleza? Valeu!